E aí, senhora CBF? Até quando vai continuar essa palhaçada com o nosso clube? Até quando vai continuar esse desrespeito com a instituição Vasco da Gama? Só pode ser brincadeira o que vocês fazem hoje com o Vasco. Já não bastava, melhor dizendo, arrancar um campeonato brasileiro do Vasco lá em 2011 e entregar nas mãos do Corinthians. Pênaltis não marcados, gols mal anulados. Já não bastava, em 2020, rebaixar o Vasco da Gama com aquela teoria que até hoje a gente não consegue compreender, que as linhas não foram traçadas, pois o VAR estaria descalibrado. Partida contra o Internacional que rebaixou o Vasco naquele ano. E agora vem coisa nova, e agora vem mais. Ontem, novamente, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Ou, aliás, já parou esse papinho de que o Vasco foi prejudicado. Ontem o Vasco foi roubado, assaltado dentro do Allianz Parque. Parou. Não existe mais isso de prejudicado. Você ser prejudicado pela arbitragem é uma vez ou outra. É algo rotineiro. Aliás, é algo sem uma rotina. É algo que acontece às vezes. Agora, ser algo rotineiro, algo que vem de todas as rodadas, aí já passa dos limites. É Daronco apitando o jogo contra o Red Bull Bragantino, é pênalti não marcado no Gabriel Peck contra o Atlético Mineiro, e agora mudaram a regra do VAR. Os caras mudam a regra do futebol para anular um gol do Vasco. E antes que você, caso seja um torcedor ou caso não do Vasco, fale: Lucas, calma aí, não é bem assim, tava impedido. Tava, mas o lance recomeçou. E não sou eu que estou falando isso não. A partir do momento que a gente vê pessoas como Arnaldo César Coelho, ex-comentarista de arbitragem da Globo, a partir do momento que a gente vê pessoas como Paulo César de Oliveira, ex-árbitro e ex-comentarista de arbitragem da Globo e agora comentarista de arbitragem do Premier, Nádia Mauad, Eric Faria, a partir do momento que a gente vê pessoas como essa falando que o Vasco foi roubado ontem, torcedor, é que o buraco tá indo cada vez mais embaixo. Tá ficando difícil. Realmente é complicado o que está acontecendo com a nossa instituição. Ontem o Vasco não foi prejudicado em São Paulo não, torcedor. Ontem o Vasco foi roubado em São Paulo. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer tudo o que aconteceu, vamos trazer mais um pouquinho desse lance, falaremos sobre o posicionamento do Arnaldo César Coelho, do Paulo César de Oliveira, do Eric Faria, da Nádia Mauad, de comentaristas da ESPN, muita gente se posicionando a favor do Vasco, completamente contrário à arbitragem do futebol brasileiro, que já é ruim por natureza, e agora parece que as coisas, quando se tratam de Vasco, conseguem piorar ainda mais. Além dessas muitas outras informações, teve Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falando inclusive que foi sorte o gol do Vasco ter sido anulado, pois era um jogo muito difícil. E o próprio Ramon Dias, técnico do Vasco, falou que se o gol sai, o Vasco não perderia ontem em São Paulo. Então o Vasco foi muito prejudicado. Era uma partida que o Vasco poderia ter saído com 3 pontos e ficar a 2 pontinhos apenas de sair da zona do rebaixamento. A vocês, CBF, eu bato palma, porque se vocês querem rebaixar o Vasco, vocês estão conseguindo. Mas enfim, antes porém de começar rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, é claro, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, quero agradecer a todos vocês por estarem aí no nosso canal, por ajudarem, né, o nosso conteúdo. E a gente conta muito mesmo com a sua ajuda. Você que ainda não é um inscrito do canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente conta muito com a ajuda de vocês, conta muito com o seu apoio. Então não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. E olha, torcedor, você que viu tudo o que aconteceu ontem em São Paulo, está chateado, está revoltado e também quer ter o direito de reclamar, coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa arbitragem patética. Deixe o seu like no vídeo, para que esse vídeo se espalhe dentro do YouTube, chegue a cada vez mais pessoas. A gente tem que fazer barulho nessas horas, e o nosso barulho depende de vocês. O nosso barulho é junto com vocês. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação e deixe o seu like nesse vídeo. Mas vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois ontem, torcedor, o Vasco entrou em campo contra a forte equipe do Palmeiras. O Vasco ontem às 6h30 da tarde enfrentou o Palmeiras em sua casa, no Allianz Parque, um jogo que já é difícil,
por ser uma grande equipe, um grande adversário, um dos melhores elencos hoje do futebol brasileiro. Com toda certeza o elenco mais bem treinado hoje do nosso futebol é o elenco do Palmeiras, que vinha de uma goleada por 4-0 em cima do Deportivo Pereira. E o Vasco até determinado momento da partida conseguiu colocar em prática exatamente aquilo que treinou durante a semana. Ontem eu acredito que poucas pessoas entenderam o que eu quis passar no meu pós-jogo, mas eu quero falar rapidamente aqui a vocês. Torcedor, eu falei que a estratégia do Vasco da Gama, até o momento em que levou o gol do Palmeiras, foi boa. O Vasco conseguiu neutralizar o Palmeiras. Se a gente coloca aqui os dados, os números de ontem, o Vasco terminou a partida com 44% de posse e o Palmeiras com 56%. O Vasco terminou o jogo com 2 finalizações ao gol do Palmeiras e o Palmeiras com 5 finalizações ao gol do Léo Jardim. Teoricamente, um jogo equilibrado. O Palmeiras teve as suas dificuldades para criar, para se infiltrar no sistema defensivo do Vasco. O grande porém, na minha opinião, que o Vasco errou, que Ramon Dias errou, foi o fato de ter tomado o gol aos 20 minutos de falta do segundo tempo e não ter feito nada por isso. O Vasco demorou a mexer. O Vasco deu a entender para mim ontem que não tinha uma estratégia caso saísse atrás do placar. Entrou o Alex Teixeira e o jogo não mudou. Entrou o Orejano e o jogo não mudou. Entrou o Pumito e o Sebastião no final da partida e o jogo também não mudou. Então o Vasco, com o placar no 0-0, tinha uma estratégia bem definida. Ok, neutralizou o Palmeiras. Mas calma aí, levou o gol. E aí, parou de jogar? Isso que mostrou ontem, na minha opinião, o que acabou acontecendo. Mas enfim, foi por pouco. Foi por detalhe. E um grande detalhe. O Vasco ontem abriu o placar. Infelizmente, teve um gol anulado do Paulinho Paulo, um golaço antes dos 20 minutos, que mudaria a partida. E o próprio Abel Ferreira falou exatamente sobre isso. O Abel Ferreira, em uma entrevista, falou, felizmente, que sorte existe. Estava impedido, no caso do gol, ele ainda prossegue. Foi um jogo difícil, porque eu tenho convicção, foi um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu se infiltrar com facilidade na defesa vascaína. Não à toa, o gol do Palmeiras foi um golaço de falta marcado pelo Veiga. Com a bola no chão, o Palmeiras levou pouco perigo ao gol do Léo Jardim. E o que o Ramon Dias disse? Se fizesse o gol, meu amigo, dificilmente o Palmeiras conseguiria reverter o placar, pois o Vasco era uma equipe muito bem encaixada, muito bem postada. E ele na entrevista falou exatamente isso. Eu não quero passar o trecho aqui da entrevista, até porque a gente já vai entrar no assunto arbitragem, o foco desse vídeo é praticamente outro. Mas falando rapidamente sobre o que aconteceu nesse Vasco Palmeiras ontem, Ramon Dias falou, creio que venceríamos o jogo se não anulasse o gol. E eu tenho essa convicção. O Vasco com o placar, volto a repetir, na frente, uma equipe bem postada, dificilmente o Vasco sairia, né, de São Paulo ontem com uma derrota ou até mesmo com um empate. Acredito eu que o Vasco conseguiria sair com os 3 pontos e subir na tabela. O Vasco saindo de São Paulo com 3 pontos, ficaria a 2 pontos do Santos, 2 pontos do Bahia, 4 pontos do Goiás, com um jogo a menos contra a atual lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem não foi roubado. Aliás, o Vasco ontem não foi prejudicado. O Vasco ontem foi roubado. Meteram a mão no Vasco. O próprio Paulinho Paula, que é um jogador, não é comentarista de arbitragem, não é um profissional de arbitragem. Ele falou logo após o final do primeiro tempo, ele disse assim, ó, não vou entrar em detalhe, mas foi muito duvidoso o lance do gol. Mas passou, foi um bom primeiro tempo da equipe, um jogo intenso, vamos ver o que temos de melhorar e voltar para o segundo tempo e buscar o gol. Então ficou nítido para quem estava dentro de campo que a anulação não tinha coerência, não tinha lógica. A gente viu durante a análise do gol, os atletas dentro de campo falaram com o PC de Oliveira. O Ramon Dias se revoltou exatamente por isso. Porque para quem pouco entende de arbitragem, identificou que o lance foi novo. A partir do momento que Richard Rios, ele chuta a bola para frente. E o próprio PC de Oliveira explicou isso com maestria. É muito louco falar isso e é interessante. A partir do momento que Paulo César de Oliveira, um árbitro que tanto prejudicou o Vasco da Gama quando era árbitro de campo, fala que o Vasco foi prejudicado, meu amigo, é que você vê que o tiro saiu pela culatra. O buraco está muito mais embaixo do que nós imaginávamos. E ele falou, dê uma olhada aí, no PC de Oliveira, comentarista de arbitragem, sobre a decisão errada ontem do árbitro de campo e o fato de ter prejudicado e muito o Vasco nessa partida de ontem. Dê uma olhada aí na análise do PC e depois voltem pra gente mostrar outros posicionamentos de comentarista de arbitragem aqui nesse Acorda Vascão. Vamos analisar o gol anulado do Vasco. A bola é cruzada lá da esquerda, o Verratti estava em posição de impedimento, cabeceia, o Murilo tem uma ação que é para salvar o gol, mas depois da ação do Murilo, repare, a gente vai rodar novamente, de como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área.
Primeiro aqui, em posição de impedimento, a bola foi cabeceada. A gente puder parar só um minutinho, por favor. A ação do Murilo foi para salvar o gol. Ok, não caracteriza uma nova jogada, a jogada ainda continua na fase do ataque. Mas eu chamo a atenção para a ação do Richard Rios, porque ele tem a posse da bola, ele tem controle do movimento, não dá para considerar como desvio, ele tem a posse da bola, e a partir desse momento que ele teve a posse da bola e afastou essa bola da área, deu início a uma nova jogada. A primeira ação do Murilo, que foi normal, está salvando o gol, a bola volta para o Verratti. Se o Verratti tivesse feito o gol, ele ainda teria que ser punido pela posição de impedimento. Quando essa bola vem para o Richard Rios, que tem uma ação deliberada, tem controle do movimento e afasta a bola da área, a partir desse momento, Milton e amigos, inicia uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, aquela posição de impedimento do Verratti, deve ser desconsiderada. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma nova jogada. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque do primeiro lance. Portanto, gol legal, mal anulado pela arbitragem. Milton. Então, como vocês viram aí, só para refazer as palavras dele, ele diz assim, ó, abre aspas, o Richard Rios tem a posse da bola, não pode considerar um desvio, ele inicia uma nova jogada. Depois do corte do Richard Rios, tudo que ocorreu antes é desconsiderado. O gol do Paulinho foi legal. E olha, torcedor, antes da gente prosseguir, eu quero mostrar a vocês a regra. O que diz a regra sobre a intervenção que o VAR fez. A regra diz o seguinte sobre a utilização do VAR nessas horas. A regra diz assim, ó, que o VAR só pode interferir num lance de gol se a equipe atacante nessa jogada do gol marcar quem estiver impedido. Ou seja, o VAR só poderia interferir na jogada se o próprio Pablo Verratti estivesse impedido na jogada. O Paulinho Paulo não estava impedido. O Paulinho Paulo vem lá de trás, então o VAR não poderia interferir na jogada. Ou seja, o VAR errou ao interferir, porque não poderia ter interferido na jogada, já que o Verratti não foi quem marcou o gol. E o VAR errou ao marcar o gol, pois foi uma nova origem de lance, a partir do momento que o Richard Rios tirou a bola, como a gente viu na análise do PC. Então foram dois erros bizonhos na mesma jogada. E aí eu tenho que falar, o Vasco não foi prejudicado, o Vasco foi roubado, assaltado ontem em São Paulo. E quem dera se fosse a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. Foi ontem, menos 3 pontos. Foi contra o Red Bull Bragantino, onde o Daronco deu um show em Bragança Paulista. E quem sabe, se não fosse esse show particular do Daronco, o Vasco poderia ter saído com uma vitória. Foi contra o Atlético Mineiro, um pênalti não marcado no Gabriel Peck, que ainda bem o Vasco conseguiu sair com a vitória, mesmo sendo prejudicado. Foi aquele pênalti claro no Pedro Raul na final da partida contra o Santos em São Januário. Vários ofícios que o Vasco está tendo que enviar por conta de erros nítidos, claros e cruciais da atual arbitragem. E o Vasco ontem, é claro, novamente disse, né, em nota que irá apresentar uma formal reclamação à CBF sobre mais uma arbitragem ruim. E até quando vai ser notinha? Até quando vai ser formalização de reclamação? A gente precisa de uma postura maior também. Paulo Brax, Jorge Salgado, Lúcio Barbosa, que hoje é o CEO, se posicionem. Não dá mais. Não tem mais sentido. Não tem mais coerência o que está acontecendo no Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Uma palhaçada. Uma vergonha. Uma vergonha o que está sendo feito. É uma vergonha o que vocês estão fazendo com o Vasco. O que essa arbitragem está fazendo com o Vasco da Gama. E é o que eu falei. A partir do momento que Paulo César de Oliveira se posiciona e vai a favor do Vasco, é que realmente a gente vê que o buraco está muito mais embaixo. E não parou por aí. Pois pessoas como o Arnaldo César Coelho, que era o ex-comentarista de arbitragem da Globo, se posicionou. Ele disse assim, ó, abre aspas, quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Vai ser difícil me convencer que o Vasco estaria certo. E ele ainda prossegue, ele diz assim, ó, responderam a um amigo. Se no momento da cabeçada o assistente tivesse levantado a bandeira e o árbitro mesmo apitando atrasado o gol teria que ser anulado. Mas não levantou a bandeira. Outra jogada, entendeu? É o que eu disse, a jogada recomeçou. O que exatamente o Paulo César de Oliveira falou. A Renata Ruel, que é a comentarista da ESPN, também falou sobre isso. Ela disse assim, ó, abre aspas. Se bandeira marca impedimento do Verratti no campo, gol anulado. Mas o campo dá o gol e o VAR rasga o protocolo.
Richard Rios tem uma ação deliberada ao tirar a bola, ou seja, uma ação onde ele está com a posse. O gol saiu após essa ação, originando um novo lance onde o VAR não poderia considerar o impedimento do Beguete. E a Nádia Mauad, comentarista do SBT, também se posicionou. No momento em que o Richard Rios afasta a bola da grande área, já se iniciou uma nova jogada. Pelo protocolo do VAR, o lance de impedimento não poderia ser mais revisado. E aí, para finalizar, o Eric Faria, que é hoje o comentarista da Globo, é o homem de campo da Globo, repórter de campo, não comentarista, perdão. Ele fala, abre aspas, errei geral, se desculpando sobre o primeiro posicionamento, diz assim, não conhecia esse lance da determinação do VAR. PC explicou tudo. O blog do Garone, que é um vascaíno também, jornalista, falou, estava certíssimo no nosso debate. Juro que achei que qualquer impedimento anularia qualquer ação. Vasco terrivelmente prejudicado essa noite. Gol legal. Então calma aí, cara. E aí, vai ficar assim? Vai ficar assim? Pediu desculpa, tá ok. CBF vem, notinha, pede desculpa e tá ok. Não tá ok não, meu amigo. Os 3 pontos que o Vasco foi prejudicado não voltam mais. No final do ano, se o Vasco cair por causa de 2 pontos, 1 ponto, não vai ser vocês que serão prejudicados. Não vai ser a CBF que será prejudicada. Ou aliás, né? Até vai ser bom ter o Vasco na segunda divisão. É bom ter um clube de 20 milhões de torcedores na Série B para vender o produto. É bom, eu sei que é bom. Vergonha. Revoltante. Mais uma vez o Vasco ter sido operado. Agora em São Paulo. Mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Parabéns aos envolvidos. E torcedor, é a gente. Eu, é você, somos nós. É contra tudo e contra todos. Então, olha, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos encher aí as redes sociais falando sobre esse absurdo que aconteceu ontem no Allianz Parque. Tá difícil, torcedor, mas vamos que vamos até o fim. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.